Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Jesus mais uma vez. E vamos agradecendo ao Pai de amor e bondade por mais essa oportunidade, né? Se nós pararmos para pensar, realmente é uma alegria, né? A gente ter essa oportunidade de vir na casa, depois de findar o dia. Nós temos a oportunidade de virmos a uma casa de oração para nos recompor, né? Para a gente refazer as energias, receber energias novas, né? Considerando que há muitos nossos irmãos do plano maior já estão aqui, preparando as energias para nós, né? Para nós que queremos receber energias novas, nos refazer. E antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, nossos trabalhos de hoje, os nossos recadinhos de sempre. Todos vocês sabem, a casa é aberta todos os dias, né? Segunda, terça e quinta, nesse mesmo horário, às 8 da noite, com palestras e passes. Nas terças-feiras é um trabalho mais direcionado para os dependentes do álcool, dependentes químicos, né? A única coisa que mudou para nós é o horário do sábado, que foi para as 15 horas. Então, aqueles que quiserem vir à casa, assistir as palestras, também palestras de paz, será às 15 horas. Para aqueles que querem conversar com os nossos atendentes, né, com um atendimento fraterno, é só chegar um pouquinho antes, uma meia horinha antes, e tem sempre alguém aqui de plantão, preparado para conversar com vocês. Também é outra coisa ótima. Vocês, quando tiverem algum problema, que sentirem um pouco debilitados, tristes, venham conversar, né? Chega com o dirigente do dia e diga que você precisa conversar. Sempre tem alguém aqui pronto para atendê-los com todo o carinho. E no domingo é às 10 da manhã. E também temos a evangelização infantil. Tragam as crianças para já irem tomando contato com o Evangelho de Jesus. Perfeito? O que sobrou? Só a quarta-feira, né? Quarta-feira todo mundo sabe que é de dia, às 2 da tarde, tá bom? Então tem horário para todo mundo aí, né? Ninguém pode reclamar que não vem porque não dá. Então tem horário para todo mundo, né, assistir as nossas palestras. Estamos convidando também a todos para a viagem no final do ano, uma viagem que se tornou tradicional, lá para as Minas Gerais. Dessa vez nós vamos lá para Sacramento e Araxá. Vamos mudar dessa vez, viu, Jura? Nós vamos para Sacramento e Araxá. Não é Uberaba, nós mudamos um tiquinho, entendeu? Até longe de Paris. Nós vamos visitar Sacramento, lá o Colégio Allan Kardec, né? Paris era bom, né? Lá em Araxá nós vamos visitar o Centro do Tadeu, como sempre. E a viagem está programada para os dias 28, 29 e 30 de outubro. Tá? Serão 3 dias. Vai ser bacana dessa vez, em 3 dias. Né? Para a gente relaxar um pouco, conhecer realmente o berço do espiritismo brasileiro aí nas Minas Gerais e realmente respirar um pouco de ar puro lá em Araxá, né? Gostoso Araxá, né? Muito, muito bacana. Muito bem, e aqueles que quiserem os convites, adquirir as passagens para esta viagem, que nós estamos convidando a todos, é só procurar com a Sandra. Quem mais está vendendo ingresso aí? O Mauro, a Cida, o Aquil, a Cristina, tá? Qualquer um desses nossos irmãos está à disposição de vocês. Um dos trabalhos que a casa está disponibilizando de sexta-feira, diferente também, não é um trabalho doutrinário, não é palestra nem passes, é um trabalho de ajuda para os nossos irmãos dependentes de álcool e drogas e seus familiares. Vejam bem que não é um trabalho que a pessoa precisa ser espírita ou católica ou protestante para frequentar, não precisa ser nada. Basta que esteja com algum problema e querendo ajuda. A gente sabe que quem está envolvido com esses problemas é muito difícil sair sozinho. Então alguns companheiros da nossa casa, alguns irmãos se prepararam convenientemente para ajudar com eficiência esses nossos irmãos através de reuniões específicas, né? Onde nós conversamos e debatemos e orientamos. Okay? Horário, sexta-feira, a partir das 7h30. Então quem tem vizinhos, a gente tem parente, tem vizinho, tem amigos que quiser indicar esse trabalho, é um trabalho que não tem cunho doutrinário, para todos aqueles que precisam de ajuda, ok? Está aberto. 7h30 da noite, tá? Da noite, tá bom?
E, para nossa alegria, é um trabalho que vem dando muito resultado. As pessoas que estão nos procurando, que estão fazendo esse trabalho, estão se sentindo muito mais fortalecidas e muito mais confiantes que podem vencer esse tipo de problema, né? Graças a Deus. É assim mesmo, a gente se dando as mãos, ajudando uns aos outros, que nós vamos vencendo os problemas que a vida nos oferece. Muito bem? Ok, não esqueçam nossas cestas básicas, viu, gente? Vocês que frequentam a casa, ajude-nos a ajudar, tá? Traga qualquer coisinha para ajudar os nossos irmãos que são atendidos todo segundo sábado de cada mês na nossa cesta básica. São 62 famílias, né? Quase 300 pessoas são atendidas. É um trabalho pequeno, mas que ajuda muita gente, né? Agora, no próximo sábado, será a distribuição, né, Luizinho? Isso. Próximo sábado nós estaremos distribuindo as cestas aí. Quem quiser vir, acompanhar, né, assistir ao trabalho, será muito bem-vindo. Muito bem, é isso. Vamos então nos recolhendo. Vamos silenciar os nossos pensamentos. Vamos buscar aquela sintonia com os nossos irmãos espirituais, com os nossos mentores, com os nossos guias, com os nossos guardiões. E vamos assim, tranquilos e serenos, trazendo Jesus à nossa tela mental. Jesus, que é o nosso irmão maior, que é o nosso guia, o nosso governador, aquele nosso amigo de todas as horas. É esse Jesus que nesses instantes nos colocamos em prece, rogando ao nosso irmão maior que leve as nossas súplicas até Deus, nosso Pai. Pai de amor e bondade, graças vos damos, Pai, por mais esta oportunidade. Graças vos damos, Pai, pelo amparo e o carinho dos nossos maiores presentes aqui em nossa casa. Abençoa-nos, Pai, com a tua luz e com as tuas bênçãos. Que nós possamos aurir nesses momentos energias novas, fortalecendo o nosso espírito para os embates do dia a dia. Abençoa-nos, Pai. Jesus, querido amigo, que a tua luz seja em nossas mentes, seja em nossos corações, para que possamos receber todo esse manancial de energias novas trazidas pelos nossos maiores. Que assim seja, que sejamos paz e luz hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. E hoje teremos a palestra com a nossa irmã Eugênia, do livro do Hamed, né? O livro é o Prazeres da Alma, né? E o tema é liberdade, bastante importante, né? Liberdade. Então vamos envolver a nossa irmã em muito amor e muito carinho e que ela seja feliz na sua explanação. Nossa, não precisa não. Boa noite a todos os que estão aqui presentes e boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet também. Bom, como ele já disse, o nosso tema de hoje é liberdade, né? E aí, antes de começar, queria fazer uma pergunta, né, para todo mundo. Será que nós somos realmente livres? E viver solto é diferente de viver livre ou é a mesma coisa? Que ideia a gente tem de liberdade, né? Nós temos muito hoje a ideia de liberdade é eu poder fazer aquilo que eu quiser, né? Eu faço aquilo que eu quero, ninguém me impede, eu faço o que eu tiver vontade de fazer, ninguém vai me impedir de fazer aquilo que eu quiser. E isso é a nossa ideia de liberdade, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Será que somos mesmo tão livres assim para fazermos tudo aquilo que nós queremos? Né? Como já disse Santo Agostinho, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, foi Santo Agostinho que disse? Paulo. É. Eu nunca sei quem disse o quê, mas... Então, é assim. Então, nem tudo nos convém. Nós temos a liberdade de agir porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, podemos fazer tudo o que quisermos, mas nem tudo nos convém. Responderemos mais tarde pelos nossos atos, né? Falando disso de que a gente se acha uma pessoa livre, né? Eu até me lembrei agora, ela quando era pequena, ela tinha uns 6 anos, e ela queria que uma amiga fosse dormir em casa, e a mãe da menina não deixou. Aí ela falou, chegou em casa indignada, né? Ela tinha 6 anos. Ai, a mãe da menina não deixou ela vir. Eu falei, tá, tudo bem então.
Onde já se viu ela aceitar um negócio desse? Ela não é livre para fazer o que ela quer? Ela não é uma pessoa livre? E a mãe dela falou que ela não podia vir e ela aceitou. Ela falou, ela não é livre para fazer o que ela quiser? Eu falei, ninguém com 6 anos de idade é livre. Eu falei para ela para fazer o que quiser. Nem nós, né? Quando chegarmos aos 80 anos, também seremos livres para fazer o que quisermos, né? Porque existem as leis também divinas, né? Que se nós obedecermos não seremos tão livres assim, né? E existem as leis humanas, que foram feitas também para controlar os nossos atos. Então, nós não somos tão livres assim. Você pode fazer o que você quiser, como eu disse, mas nós responderemos com certeza pelos nossos atos, ou pelas leis divinas, ou pelas leis humanas, nós responderemos pelos nossos atos, né? Então, a nossa liberdade, entre aspas, ela não é tão plena assim, né? Nós temos uma liberdade meio que vigiada. E o Hamed, ele nos diz o seguinte, ele começa dizendo assim, o estado de liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Então, quanto maior for o nosso amadurecimento espiritual, mais liberdade teremos, não é? E quanto menos amadurecimento espiritual, menos livres somos, porque nós não conhecemos ainda as leis, né? Porque quanto menos desenvolvido intelectualmente, espiritualmente somos, né? Nós ainda somos muito regidos pelos instintos. Então, nós não temos como ter essa liberdade total, já que o instinto ainda predomina sobre nós. Nós seremos livres, né, a partir do momento em que nós conseguimos controlar, né, as nossas emoções, os nossos atos, os nossos pensamentos, em que nós soubermos agir de acordo com as leis, né, divinas. E aí no livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec pergunta, né, se tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? A resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir, mas tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Nós seríamos, se não tivéssemos o livre-arbítrio, se nós não pudéssemos fazer aquilo que nós quiséssemos, se fossem seres controlados pela vontade divina, nós seríamos como robozinhos, né? Sempre controlados, não teríamos nunca a nossa própria... esqueci a palavra. Não era bem isso, mas tudo bem. Não teríamos a nossa própria vontade de fazer aquilo que quisermos, né? Iniciativa, isso. No livro, o Espírito comenta, tem um livro chamado O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, que foi psicografado pelo João Nunes Maia. E nesse livro, o Miramês, ele pega cada uma das questões do Livro dos Espíritos e faz uma disserção sobre elas. E nesse caso, ele faz uma colocação. Que o livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear os pensamentos. São sementes formadas no campo sagrado da alma. Porém, a alma, no caso, o espírito, é obrigado a colher os seus frutos. Então, eu achei muito interessante quando ele diz que o livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear os pensamentos. Os pensamentos são sementes. Então, se o livre-arbítrio é a disposição de semear, nós temos, sim, como semear o bem ou o mal, né? Aí vai caber a nós distinguir o bem e o mal. E quanto mais aprendemos, quanto mais evoluímos espiritualmente, mais seremos capazes de discernir o bem do mal. Mais seremos capazes de saber quando estamos agindo mal e passarmos a fazer o bem. E ele diz, porém é obrigado a colher os seus frutos. Então colheremos os frutos dessas sementes plantadas pelos nossos pensamentos, né? Então, se eu tenho pensamentos bons e ajo de maneira boa e semeio coisas boas, então eu vou colher coisas boas. Se eu tenho pensamentos maus, vou, em consequência, semear coisas ruins e vou ter de volta também coisas ruins para mim como retorno, né?
E na questão 844 ele pergunta, do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento o homem já goza do seu livre-arbítrio? E os espíritos respondem, há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Mas, nas primeiras fases da vida, ela é quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Ou seja, o bebezinho não tem total liberdade sobre seus atos, né? Ele não tem ainda um livre-arbítrio, porque ele ainda depende do pai, ele ainda depende da mãe para sobreviver. Ele não consegue sobreviver sozinho. Se você largar um bebezinho, ele vai morrer, né? Ele não tem ainda todas as suas faculdades, ele não está ainda de posse de todas as suas faculdades para ter um livre-arbítrio, né? Foi como eu disse, ela com 6 anos dizia, ela não pode fazer o que ela quer. Não, com 6 anos ninguém pode fazer o que quer. Então, é diferente, né? E à medida que nós vamos crescendo, que o espírito vai crescendo, que o corpo vai crescendo e o espírito junto com ele, então nós vamos adquirindo cada vez mais, aos poucos, essa liberdade maior. Quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade. Reclama a criança, aplica com a sua idade. Reclama a criança, aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então, a criança aplica o livre-arbítrio dela dentro do mundo dela, dentro daquilo que é necessário a ela. E à medida que ela for crescendo, isso vai se modificando, como ele diz, vai modificando o objeto, vai mudando o objeto de livre-arbítrio dela. Mas aí o Miramês também nos esclarece essa questão dizendo, com o crescimento do corpo, o espírito adquire certa liberdade, desde quando não lhe são impostas certas provações ou expiações impostas pelo karma. Então, o espírito também, à medida em que ele vai desenvolvendo, como o Miramês diz, desde criança, o espírito, à medida que vai crescendo, já vai adquirindo certas liberdades, desde que não lhe sejam impostas provações e expiações. Então, muitos espíritos que estão aqui no planeta vieram com expiações, né? São espíritos incapazes de exercer a sua liberdade. Eles não conseguem. Muitos, né? A gente vê muito isso nas casas André Luiz, né? Espíritos, né, que estão prisioneiros do corpo. Eles não conseguem desenvolver o seu livre-arbítrio, não conseguem desenvolver todo o seu potencial, a sua liberdade. Eles estão mesmo confinados naquele corpo que não oferece nenhuma maneira de eles estarem se manifestando. O corpo não oferece ao espírito a oportunidade de se manifestar. Então, nesses casos de expiação, ele não possui o livre-arbítrio, né? Ele foi tolhido no seu livre-arbítrio. Somente não temos, isso também é muito interessante, o Miramês também diz isso, que somente não temos a livre escolha ante Deus nosso Pai, porque Ele mora em nossas consciências. Podemos, durante a vida, mudar várias vezes de posições, mas nunca de direção, da direção que Deus estabeleceu para as criaturas. Então, ele cita só um exemplo nisso, que ele, enquanto espírito, ele estava passando essas mensagens ao médium. Mas se de repente ele dissesse, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais passar essas mensagens, ele tem o direito de não querer mais, entendeu? Só que um outro vai assumir o seu lugar, porque o trabalho tem que ser feito, seja por ele, seja por outro espírito, mas o trabalho teria que ser feito. E ele, obviamente, vai passar a fazer um outro trabalho. Então, é como ele diz, nós podemos mudar de posições. Hoje eu estou nessa posição, como no caso dele, passando essas mensagens ao médium João Nunes Maia. Mas amanhã pode ser que ele não queira mais fazer isso, passar essas mensagens. Ele não vai mais passar essas mensagens, ele vai mudar para uma outra coisa, um outro espírito vai ocupar o seu lugar, porque o trabalho tem que ser feito. Agora, a única coisa, como ele diz, que não podemos mesmo, não temos o livre-arbítrio diante do Pai, porque a direção, que a nossa direção é sempre progredir e ir em direção à luz, que é o objetivo principal, né, nos tornarmos seres
de luz, né, nós, infelizmente não, felizmente a nossa direção é essa. Então, vamos sempre nessa direção. Nós não temos a escolha, eu não quero ir. Entendeu? Eu posso não querer ir, posso adiar por muitos anos essa ida, esse meu progresso espiritual, essa minha ascensão espiritual, eu posso adiar. Mas eu vou ter que ir de qualquer maneira um dia. Ou pelo bem ou pelo mal, né? Se a gente não quiser ir sozinho, nós vamos ser empurrados para isso de qualquer maneira. Então, nós não temos esse livre-arbítrio em relação a Deus, nosso Pai. Porque nós temos essa direção a seguir, Ele nos pôs nessa direção e nós temos que continuar de qualquer maneira. Bom, e aí o Hamed continua, ele nos diz que muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. É verdade, né? Quantas vezes pessoas que perdem entes queridos, pessoas que perdem a fortuna, pessoas que perdem membros, né, em uma guerra, muitas vezes essas pessoas descobrem a razão da sua vida nesse momento de perda, né? Até então as pessoas vinham vivendo de tal maneira meio alienadas e quando acontece alguma catástrofe na vida, alguma tragédia, as pessoas acabam acordando e descobrindo a razão da própria existência, a razão de viver. Quantos e quantos casos a gente descobre, que a gente vê assim, né, de pessoas que uma tragédia levou a pessoa a reformular a sua vida e a sua maneira de ser, né? E aí, nessa de que perder, né, de quantas vezes nós perdemos e encontramos a razão de viver através de uma perda, muitas vezes, né, muitas pessoas já questionaram o fato de que Jesus, quando Jesus afirmava que não fazia a sua vontade, mas a vontade do Pai, então muitos questionaram, então, que ele não tinha livre-arbítrio? Ora, então Jesus fazia a vontade do Pai, não a dele. Então quer dizer que Jesus não tinha vontade própria? Ele não usava da sua liberdade, ele não usava do seu livre-arbítrio? Ele era comandado pelo Pai e ele não podia fazer da vida dele o que ele queria? E aí esse texto nos diz o seguinte, ocorre que a liberdade é um dos grandes atributos espirituais que confere mérito a qualquer conduta. Jesus também disse que a verdade nos libertaria. Bem se vê o quanto a liberdade é preciosa, pois representa a culminância de um processo de aprendizado. Jesus já havia adquirido essa culminância desse processo de aprendizado. Ele já era um ser livre. Tão livre que entendia as leis divinas, tão livre que entendia as suas responsabilidades, tão livre que seguia a vontade do Pai, justamente porque era um ser livre, não mais um ser rebelde. Nós somos rebeldes ainda, né? Nós achamos que liberdade é uma coisa, e liberdade é outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente entende, né, no nosso pequeno conceito por liberdade. Quando o espírito compreende a essência dos mecanismos que regem a vida, torna-se amplamente livre. Era o caso de Jesus. Ele compreendia a essência, né, dos mecanismos que regem a vida. Então, ele era um ser livre. Ele não obedecia ao Pai simplesmente por obedecer, porque ele já compreendia as leis divinas, porque ele já era uno com Deus. Então, ele conseguia compreender e aceitar e agir de acordo com as leis divinas, né? Libertar-se da ardência dos sentidos, de dores e de vícios. A liberdade é uma lei da vida. Tem como suas naturais contrapartes a responsabilidade e o mérito. Então, não há que se falar em liberdade sem se falar em responsabilidade, né? Quando nós somos livres, somos responsáveis. Ninguém age irresponsavelmente, como hoje a gente acha que ser livre é ser irresponsável, sair por aí fazendo o que você quiser. Isso não é liberdade, né? Nós não podemos confundir libertinagem com liberdade, né? Como ele diz lá no comecinho, que eu até perguntei para vocês, nós
Não podemos confundir o que é viver solto com o que é viver livre. O ser livre compreende as leis divinas. O ser livre é responsável pelos seus atos. Ele compreende essa responsabilidade. Que todo ato que ele praticar vai acarretar alguma coisa de bom ou de ruim em favor dele mesmo. Então, para ser livre, temos que ser responsáveis com os nossos atos. Não podemos falar que somos livres sendo irresponsáveis, né? Assim, ao eleger a vontade divina como sua, Jesus não abdicou da sua própria liberdade. Ele a utilizou da forma mais sublime possível. Absolutamente livre em sua excelsa pureza e sabedoria, decidiu querer o que Deus queria, porque ele era livre. Por livre vontade, tornou-se um instrumento da misericórdia divina na terra. Fez-se protetor, médico e amigo dos seus irmãos menores. O Cristo não se ressentia da missão que lhe cabia. Não reclamava, nem blasfemava. Com seu íntimo asserenado pela completa integração com o divino, foi forte e sábio em todas as situações. Então, ele foi responsável, né? E ele era um ser, né? Que conhecia que era tão grande, tão imensa essa pureza, como ele diz, que ele já conhecia essa liberdade, já aplicava essa liberdade com responsabilidade, né? Ele não veio aqui, quando ele dizia que ele fazia a vontade do Pai, não significava que ele não era livre. Ele era livre, sim, mas ele já compreendia as leis maiores. Ele e o Pai eram já um ser uno, capazes, né, ele sendo capaz de fazer o que o Pai queria. A vontade do Pai era a vontade dele. E o Cristo também, ele nos disse, né? Conhece a verdade e a liberdade vos libertará, né? E essa liberdade, né, que ele diz que nós devemos conhecer, é justamente a liberdade das leis divinas, a liberdade de aceitarmos os desígnios de Deus, a liberdade de podermos escolher entre o bem e o mal. Nós somos livres para isso, né? Mas quanto mais conhecermos, mais praticaremos o bem. Quanto mais nos tornarmos, quanto mais seguirmos as leis divinas, mais praticaremos o bem. Quanto mais conhecimento tivermos das leis divinas, das leis cósmicas, das leis que regem o universo, mais praticaremos o bem. Mais livres seremos, né? E aí tem um texto, né, que nos fala sobre isso. E existiam dois homens que estavam andando por uma rua. Um era um jovem ainda, sonhador, cheio de sonhos, e o outro era um senhor já de mais idade e cego. E, de repente, o mais jovem começa a rir, e aí o outro pergunta a ele do que ele está rindo. Ele falou, não, é que eu estou vendo uma pipa, né? E toda vez que eu vejo uma pipa, a pipa me dá a impressão de liberdade, porque a pipa é livre, né? Ela voa livremente pelo céu. E o outro diz para ele, não é a mesma sensação que eu tenho. Quando eu penso numa pipa, não me ocorre a liberdade. E aí ele diz por quê? É que toda vez que vemos uma pipa, uma só ideia nos assalta a alma. Isso o menino diz para ele, a ideia da liberdade. E qual de nós não valoriza a possibilidade de sentir-se livre? Liberdade? Questionou o homem mais velho. Estranho, para mim a pipa tem outro significado. Outro significado? Como? Ele fala, pois a imagem desse objeto me traz à mente a ideia de responsabilidade e bom senso. Não entendo, disse o mais jovem. E o homem continuou. O exercício da liberdade é complexo e fundamental em nossas vidas. Todavia, como você pode perceber, a pipa tem uma liberdade muito relativa, graças ao fio na qual está presa. Então, é uma ilusão achar que a pipa estava voando livremente no céu. Ela não estava, ela está presa a um fio, né, e controlada por alguém, né? Só que
em contrapartida, ela se deixa controlar. Se o vento sopra para um lado, ela vai. Se o vento sopra para o outro, ela vai, né? Mas o cordãozinho está ali guiando e segurando a pipa para que ela não vá embora, né? Por vezes, isso o homem ainda dizendo, por vezes o desejo de liberdade nos faz ver as coisas de um ponto de vista muito acanhado e perdemos a noção de limites. Muitas pessoas acreditam ter liberdade ilimitada, mas estão presas ao chão pelos fios invisíveis dos vícios de toda a ordem. Né? Muitas vezes a gente fala isso, não, eu sou livre, né? A gente vê os jovens, né, adolescentes, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre, ninguém manda em mim. Mas não é, porque está preso ainda ao chão. Ou você está preso a vícios de toda ordem, você está preso a dores, você está preso a regras, você está preso ao que a sociedade te impõe. Então você está preso a uma série de coisas, nós é que não percebemos, né? Que não somos tão livres quanto a gente imagina que é. Há aqueles que estão presos aos bens transitórios do mundo, como se fossem pássaros cativos em gaiolas de ouro. Há os que não conseguem romper com os fios do orgulho, do egoísmo, que os impedem de alçar voo definitivo rumo à liberdade. Então, tudo isso nos prende, né? Muitos o dinheiro, outros a arrogância, os vícios, o orgulho nos prende também. Então, quando nós ficamos presos a todas essas coisas, nós não somos livres. Os que não conseguem desatar os nós prejudiciais do desejo de posse sobre familiares e amigos, amargando séculos de infelicidade. Também o desejo de posse sobre as pessoas, né? Você quer tolher, muitas vezes, a liberdade de outra pessoa, de se exprimir, de se manifestar, de colocar como ela é. Né? Quantas vezes os pais, por exemplo, né, querem controlar ao máximo a vida do filho, né? E mesmo o filho já grande, né, adulto, às vezes, e os pais querem estar sempre ali controlando, dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve, o que ele deve vestir, o que ele não deve vestir, aonde ele deve ir, onde ele não deve ir. Né? Quando é pequeno, você ainda controla, mas depois de grande, você pode até conversar, mas controlar a vida de um adulto já é diferente, né? Há aqueles que estão presos pelas correntes poderosas da prepotência, do preconceito, da ambição desmedida, dos desejos sexuais desenfreados. Dessa maneira, meu jovem, muitas vezes os olhos nos enganam. Não basta enxergar, é preciso ver além, porque ele era cego. É preciso perceber que, sem romper com os vícios que nos prendem ao solo, a liberdade é impossível. Foi por essa razão que Jesus, o grande sábio da humanidade, afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Conhecendo e reconhecendo a sua destinação divina, a sua condição de filho da luz, os homens farão esforços para cortar as amarras que os retêm em mundos inferiores, para alçar o voo definitivo da liberdade sem limites. Eis, meu filho, a minha maneira de ver o que significa a liberdade. Então, enquanto nós não conseguimos romper com os grilhões que nos prendem, né, do orgulho, da raiva, da inveja, do ciúme, todos os preconceitos que nós temos, né, nós nunca seremos livres, né, porque continuaremos sendo seres inferiores, né. Mesmo aqueles seres inferiores que acham que, agindo totalmente contrários às leis divinas, eles são livres. Eu sou livre porque eu ajo totalmente contrário às leis divinas. Eu faço o que eu quero. Mesmo depois de desencarnado, né, nós vemos tanto isso nos trabalhos de orientação, né, os espíritos que se acham, às vezes, livres porque não seguem as leis divinas. Mas não são livres, de qualquer maneira. Eles também estão presos em um espaço... também estão regidos pela lei divina, quer queira, quer não. Eles podem não aceitar, mas também estão. O Hamed ainda nos diz que no livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio será sempre, no livre-arbítrio será sempre bem-vinda a legitimidade da inquirição ou da indagação,
pois dúvida saudável mantém a dúvida saudável mantém a nossa casa mental na prática constante de atividade intelectual ativa e criativa, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. Então, como ele mesmo coloca, para sermos livres, nós também temos que praticar as nossas inquirições, né? Nós não podemos aceitar simplesmente tudo que nos dizem, tudo que nos falam, e é verdade. Não, isso é verdade. E muitas vezes a gente acaba tomando essas coisas por tão verdadeiras, né? E assumindo essas coisas para nós como se fossem verdadeiras, sem ao menos nos perguntar, né? Quantas coisas na vida a gente acaba aceitando como verdades, né? De uma maneira geral, nas nossas vidas, sem sequer nos perguntarmos, sem avaliarmos se aquilo é bom, se aquilo não é bom. E ele, como ele coloca, nós temos que praticar. O nosso livre-arbítrio significa podermos avaliar, podermos questionar. Se nós aceitamos tudo sem questionarmos nada, nós não estamos desenvolvendo o nosso intelecto, né? Nós estamos apenas aceitando as coisas, não estamos sendo livres, não estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio de uma maneira saudável, né? Nós estamos aceitando aquilo que nos colocam, né? O que é mais fácil assim. É através da inquirição de nós ficarmos inquirindo, perguntando, não aceitando tudo que nos falam, né, de uma maneira líquida e certa, que poderemos discernir o bem do mal. Aí, quando passamos a discernir o bem do mal, eu tenho aqui um outro texto que ele nos diz o seguinte: o processo espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir o bem do mal. Para a aquisição desse senso moral, para crescer em entendimento e compreensão, é imprescindível a liberdade de opção. Quanto mais o espírito burila seu intelecto e exerce sua vontade, mais liberdade ele tem. Vejam. Então, quanto mais ele burila o seu intelecto, quanto mais ele desenvolve o seu intelecto, mais liberdade ele tem. Quanto mais ele aprende a questionar, mais liberdade ele tem. Né? As pessoas submissas, as pessoas que aceitam tudo de uma maneira. Quantos nós vemos, às vezes, né, casos de pessoas que vivem a vida inteira submissa ao outro, fazendo tudo que o outro quer. Essa pessoa é livre. Ela desenvolveu o seu intelecto, a sua razão de se perguntar por que ela está fazendo aquilo. Quantas vezes a gente para pensar, mas por que será que eu estou fazendo isso, né? Será que isso é bom para mim? Será que isso não é? Então, quanto mais desenvolvermos o nosso intelecto, mais seremos livres, porque seremos capazes de discernir o bem do mal, do que nos é bom e do que não é. Mas não é somente a liberdade que ganha expressão. Com o conhecimento e o lento evoluir do ser, ele se torna mais responsável pelo que faz. Quando o instinto predomina, a responsabilidade é ínfima, como eu disse lá no começo. Se você pegar os selvagens, onde o instinto ainda predomina sobre a sua razão e as suas emoções, a liberdade deles é ínfima, a sua responsabilidade ainda é ínfima. Né? Então, quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos. Né? Quando a vontade e a consciência regem o destino, torna-se inarredável a responsabilidade. Cada qual é livre para pensar, falar e agir. Mas essa liberdade sempre deve respeitar os direitos do próximo. Então, vejam bem, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade alheia. Então, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, mas tenho que respeitar a liberdade do próximo, o direito do próximo, né? Se eu não respeito o direito do próximo, eu também não estou agindo de uma maneira correta com a minha liberdade. Eu posso fazer o que eu quero, mas eu tenho sempre que respeitar os limites. Eu sou livre até onde a minha liberdade não agrida ninguém. Então, é assim,
A movimentação do livre-arbítrio jamais deve causar sofrimento e coerção a outrem. É o que eu acabei de dizer. O meu exercício do meu livre-arbítrio e da minha liberdade nunca deve causar sofrimento a outro. Quem se permite infelicitar o semelhante, infelicita-se a si mesmo. O desrespeito à dignidade e à felicidade alheias aprisiona o seu autor. O homem que provoca sofrimento prepara para si um cárcere de sombra e desgraças. Talvez ele engane os homens. Quiçá logre anestesiar a própria consciência por um tempo, mas cedo ou tarde, nessa encarnação e outra, despertará para a realidade. Sua consciência o chamará a prestar conta dos seus atos. Vejam, gostaria que vocês refletissem nessa última frase. Reflita na responsabilidade que você possui em sua condição de homem livre. Porque lembrem-se do que eu disse no começo, ser livre é ser responsável. Você pode muito, pode escolher ser honesto ou desonesto, misericordioso ou cruel, leal ou traiçoeiro, útil ou inútil, mas responderá pelos seus atos. Não se trata de pecado e castigo, mas de responsabilidade. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente tem que ter sempre em mente a responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos. Se a nossa liberdade não está agredindo, não estamos fazendo terceiros sofrer, outras pessoas sofrerem com a nossa imposição de liberdade ao outro, né? Então, porque nós vamos responder por isso mais tarde, de qualquer maneira. Então, nós temos sempre que agir, pensar que a nossa liberdade, ela tem limites. E a minha liberdade vai até onde começa a dela. É o limite da minha liberdade, né? E os nossos limites também da nossa liberdade hoje, no planeta em que nós estamos, também nós temos um limite de liberdade meio estreito, né? Nós não podemos fazer tudo que nós quisermos, assim. Até podemos, mas vamos responder por isso mais tarde, de qualquer maneira, né? Aí, só para terminar, tem uma frase que eu achei, duas, que eu achei muito interessante. Aqui. Essa frase é de Gustave Le Bon, é um francês, ele foi psicólogo social, físico e sociólogo. E ele escreveu o seguinte: para os homens, na maioria dos casos, a liberdade não é outra coisa, senão a faculdade de escolherem a servidão que mais lhe convém. Então, é verdade, né? A gente pensa que é livre, mas, na verdade, a nossa liberdade, na maioria dos casos, é escolher a servidão que melhor nos convém, né? Porque nós estamos sempre presos a alguma coisa, né? A regras, a status, a preconceitos, a uma série de coisas que nós já viemos trazendo, né, ao longo das nossas encarnações e continuamos, né? E só à medida que nós nos libertarmos de tudo isso é que vamos continuar a nossa caminhada, né, e o nosso exercício de liberdade de uma maneira mais positiva, né? E tem outra frase aqui também, tem mais duas pequenininhas, que eu achei muito interessante também, que ele diz que a liberdade consiste em fazer o que se deve e não o que se quer. Veja bem, isso é a liberdade, é fazer o que se deve fazer e não o que se quer fazer. Porque muitas vezes aquilo que eu quero fazer, né, como já disse lá no começo, não me convém. Então, isso é liberdade. Às vezes, e nós achamos sempre que é o contrário, né? Que a liberdade é fazer aquilo, é fazer o que eu quero, né? Se eu devo ou não, não importa, mas é o que eu quero fazer, não. E aí nós não estamos sendo livres, né? Não livres porque liberdade implica irresponsabilidade, né? E a outra frase, essas duas frases são de George Bernard Shaw, que é um escritor irlandês, e ele diz também que liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. Então, tem muita gente que tem medo de ser livre, porque ser livre significa ser responsável, né? Aí fica difícil você ser livre. Então, é melhor vivermos sempre alienados, no nosso mundinho fechado, controlado, do que nos arriscarmos a pôr a cabeça para fora e ver que o mundo lá fora não é bem, né? Que o mundo vai nos cobrar, né? E que a gente tem medo de ser livre, porque quando nós somos livres, né, nós temos que ser responsáveis por essa liberdade, né?
Não sei, eu me lembrei aqui agora, rapidinho, não sei se todo mundo assistiu aquele filme do Wall-E, o robozinho. E no filme ele estava no planeta Terra, sozinho, né? E o planeta tinha se transformado num lixão enorme e ele ficava lá empacotando o lixo e colocando tudo em cubinho, assim, dentro de uns containers. E não tinha mais vida na Terra. Até que ele vai parar, né, num outro lugar, onde estão todos os seres lá. E todos os seres que estavam na Terra, né, os terráqueos que estavam lá nesse outro... Era uma espécie de uma estação planetária que foi criada para abrigar essas pessoas que não podiam mais viver na Terra, porque não tinha mais condição de viver na Terra por causa do lixo. Artificial, sim. E tudo lá nessa estação era controlado, né? Então as pessoas viviam, todo mundo sentadinho na sua cadeirinha, né? Tava todo mundo enorme, assim, muito grande, né? Porque eles passavam o dia inteiro comendo e bebendo e sentados na cadeirinha. Eles não faziam mais nada. Se eles queriam suco, apertavam um botãozinho, vinha o suco. Se queriam uma comida, apertavam um botãozinho, vinha a comida. Se queria sol, tinha praia. Então eles ficavam o tempo inteiro assim, até que chega o robozinho para revolucionar, né, tudo isso, e aí eles acordam de repente e passam a perceber que a vida deles estava sendo controlada. Ninguém, embora no começo perguntasse, mas isso aqui está bom, isso está maravilhoso, mas será que estava bom? Eles eram livres ali naquela situação de viverem completamente alienados do que estava acontecendo no mundo, completamente alienados de que o planeta tinha sido destruído, de que para eles a vidinha era aquilo, era cômoda a vida. Só que aí, quando chega o Wall-E, eles revolucionam tudo isso, e aí eles passam a perceber que aquilo não estava bom, que eles estavam vivendo alienados, que eles estavam vivendo comandados, né, como se fossem máquinas. Eles não tinham mais vontade própria. Eles estavam vivendo como se eles fossem máquinas. Né? Tudo era controlado, tudo era certinho, o tempo, a comida, tudo estava à sua disposição de uma maneira muito fácil, né? E aí eles perceberam que, de fato, eles estavam ali, eles não eram nem felizes, embora eles achassem que eram felizes, né, porque eles tinham tudo ali, eles não eram nem felizes e nem livres, né? E foi com o robozinho, que acaba revolucionando tudo lá, que eles descobrem, e que aí eles passam a reagir, passam a querer se levantar. Era até engraçado, porque eles estavam tão gordos que eles não conseguiam levantar das cadeirinhas. Então, eles passam a querer fazer alguma coisa, mudar aquilo, né? Porque nós não somos livres enquanto estivermos assim alienados, enquanto não agirmos de acordo com o nosso intelecto, com a nossa consciência, né, e com a nossa liberdade, né? Mas sempre sendo responsáveis pelos nossos atos e por tudo aquilo que nós fazemos, né? Responderemos pela nossa liberdade no futuro. Acabou. Tudo bem. Acabou o tempo também, né? Acabou, já não falei demais, nossa. Acabou o tempo, mas temos aí 2 minutinhos para aqueles que quiserem fazer algum questionamento, algum esclarecimento, alguém que não entendeu muito bem essa questão da liberdade, algum ponto, tranquilo? Ninguém quer fazer pergunta para o Eugênio hoje? Não tá, então você está dispensado, olha que maravilha. Olha que maravilha. A Sandra quer falar. Eu lembrei dessa historinha, que ele sai do aquário, Essa historinha que ela está falando, não sei se todo mundo conhece, mas é a historinha do peixinho, né, que vivia. É que eu sei, ele vivia num lago, né? E aí ele queria sair para conhecer o mundo, mas os outros peixinhos não queriam, porque estava muito bom ali, né? Para quê? Não tem nada lá, a gente sabe que não tem nada lá, é tudo igual. E ele, não, mas a gente tem que sair, tem que conhecer e tal. E um dia ele resolve ir, nem que seja sozinho, né? E aí ele vai e descobre um monte de coisas que tem lá fora, que existe, além do lago, um rio, um oceano, que existem milhares de coisas que se possa ver. E quando ele volta, né, para contar a novidade para os outros peixinhos, só que eles não acreditam, né? Então essa é a questão. Era mínima para ele. Era mínima para ele, não acreditaram no que ele estava dizendo. Estava acomodado. É a questão da alienação, nós acabamos nos acomodando e é mais cômodo, né, ficar ali do que buscar, né, a liberdade. Isso. Exatamente, mais profundo, não é verdade? Ok, obrigado. Nada, boa noite. É isso aí, meus irmãos, é muito mais profundo, né, João? É o que acontece com a vida espiritual, né?
Nossos irmãos vão lá, vêm, livros, palestras e tal, e nós aqui, não, isso não existe, isso é fábula. Muito bem. Então, meus irmãos, já recebemos muito, né? Nesses momentos que estávamos pacientemente ouvindo a palestra da nossa irmã, acompanhando os raciocínios que ela desenvolvia, nós fomos carinhosamente atendidos pelos nossos irmãos espirituais do mais alto, que estão aqui conosco nesses instantes, e fomos atendidos em todas as nossas necessidades. Disso tenhamos a plena certeza. E é assim, com o coração pleno de alegria, que vamos oferecer então um pouco das nossas energias. Vamos fazer as nossas vibrações da noite, rogando ao Pai de amor e bondade que direcione as suas energias a todos aqueles lugares que se encontram necessitados. E nós começamos vibrando para o nosso planeta Terra, que passa por transformações importantes. Vamos envolvendo o nosso planeta, o nosso querido planeta azul, tão pequenino, mas tão bonito, tão cheio de vida, envolvendo numa luz azul, como se nós pudéssemos abraçar o nosso planeta, envolvendo em muita paz. E é assim que nós vamos vibrando amor, solidariedade para todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, independente da raça, da religião, da cor. Vamos envolvendo todos os nossos irmãos de humanidade, queridos amigos, rogando a paz de Jesus e o fortalecimento de Deus nosso Pai para todos eles, principalmente naqueles locais onde estão acontecendo ainda conflitos, guerras, né, onde há ainda problemas a serem resolvidos, mas que temos certeza se resolverão. E vamos aproveitar e envolver a todos aqueles nossos irmãos que sofrem, que estão nos leitos dos hospitais, que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nos hospícios. Onde houver sofrimento, onde houver um irmão nosso necessitado da nossa luz, do nosso amparo, o amparo do nosso Pai e dos nossos maiores, que eles possam ser agraciados e serem saciados nessa fome de esperança, de alívio e de paz. Vibrar pelos nossos irmãos do plano espiritual que nos acompanham, os nossos amigos da espiritualidade, mas também lembrar daqueles que ainda se demoram na crosta, nos umbrais, nos vales, que perambulam em busca de luz, que eles sejam atendidos pela misericórdia divina. Vibrar pelos nossos inimigos, queridos irmãos, a todos aqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, nos caluniam, vibrando muita paz, muita saúde para todos esses irmãos, pedindo ao Pai que um dia possamos entender como irmãos que somos, vibrar pela confrontação religiosa, para que um dia possamos termos um só pastor e sermos realmente irmãos em humanidade. Pedir pela nossa casa de caridade, muita luz, muita paz, para esse nosso cantinho, para os nossos lares, vibrando muita energia, muita luz para os nossos lares, envolvendo todos os nossos parentes que lá estejam nesses instantes. Vamos vibrar por eles, por todos aqueles que precisam das nossas vibrações de amor, principalmente aqueles mais difíceis, né, no convívio. Vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, onde ganhamos o nosso pão de cada dia, para que haja paz, para que haja amizade, solidariedade em nossos ambientes de trabalho. E, finalmente, pedir por nós mesmos. Pedir para que o Pai nos fortaleça, nos dê as forças necessárias para que possamos suportar todas as provas e todas as expiações, vencer todos os obstáculos e todas as dificuldades que se nos apresentam na atual romagem, para que sejamos fortes, Pai, tenhamos fé e finalmente possamos conquistar a nossa liberdade de filhos bem-amados por vossa misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. E assim, profundamente agradecidos a todos os nossos mentores, nossos amigos, vamos pedir licença aos irmãos que coordenam nossos trabalhos da noite, para encerrarmos essa parte dos nossos trabalhos, e já rogando as bênçãos e o apoio de todos eles para os trabalhos de paz. Que a paz de Jesus seja em nossos corações, e que a força de nosso Pai seja o nosso guia em todos os dias de nossa labuta, hoje e sempre, que assim seja.